Olá pessoal, de Manhã de Franquias, estamos no episódio 9 e esse episódio eu quero trazer um assunto também que gostamos muito de conversar, que é sobre o final do contrato de franquia. Pois é pessoal, quando você estabelece uma relação, ela, principalmente no ramo empresarial, elas às vezes podem não ser de prazos indeterminados, ela tem um prazo de duração. Independente do prazo de duração do seu contrato de franquia, às vezes contratos de 4, 5, 10 anos de duração, uma hora ele vai se encerrar. E também pode acontecer situações em que causam uma natural encerramento do contrato. Neste episódio, nós não conversaremos sobre as causas de rescisão do contrato por descumprimento de contrato. Nós vamos falar nesse episódio sobre o encerramento do contrato e seus reflexos, quando encerra o tempo ou quando acontece uma causa natural, como por exemplo a morte, o falecimento, a incapacidade, enfim, sobre alguma situação que envolva o franqueado. Então eu quero que vocês aproveitem esse conteúdo, porque é um conteúdo bastante interessante e relevante para o nosso estudo de franquia. Primeira situação, pessoal. Contrato de franquia, como eu conversei em outros episódios com vocês, ele, se você lê o contrato, é como se fosse uma trilha, Ele tem um começo, onde falam as partes, onde fala o objeto, onde colocam-se as regras, os valores, o que é devido, quanto tempo é devido, obrigações das partes, a questão da rescisão e também o final. O que vai acontecer? Olha, esse contrato, ele tem um prazo de duração de tanto tempo e ao final ele pode ou não pode ser renovado, a depender das situações, daquelas escalas, das condições que elegem esse contrato a ser renovado ou não renovado. E isso cria, principalmente para o franqueado, algumas implicações que são muito importantes a gente discutir. Então vamos falar sobre a questão do encerramento. Geralmente, pessoal, isso é muito importante vocês colocarem na agenda, colocarem um marcador. Geralmente os contratos de franquia, eles estabelecem um período antes do encerramento para que as partes possam discutir as condições se houver realmente um interesse de renovação. O franqueado é obrigado a renovar? Não, ninguém é obrigado a questão de renovar, nem a franqueadora. Mas existem alguns critérios muito bem objetivos que deveriam constar nesse contrato para que se pudesse estudar a uma situação de uma renovação ou de uma não renovação. Isso, gente, é muito longe e muito além de simplesmente a discussão se você vai pagar ou não vai pagar, ou vai pagar metade do valor que está estipulado para a renovação. Que alguns contratos às vezes colocam que para renovação você tem que pagar uma taxa de franquia, 50% da taxa de franquia, ou você já leu isso lá atrás, no começo da sua negociação, antes de você assinar o contrato de franquia, já olhou isso lá na frente e falou, não, eu quero discutir isso com vocês e comercialmente vocês ajustaram uma outra situação, que pode ser uma infinidade, Olha, se eu atingir uma performance, se eu atingir isso, eu atingir aquilo, então vocês me bonificam, enfim. Isso é o conjunto que a gente discute no final do contrato de franquia. Pois bem, nessa hora, pessoal, vamos pensar o seguinte. Se o contrato de franquia for elegível à renovação e seja interesse das partes a renovação, o que é importante? Você, franqueado, você vai receber uma nova circular de oferta para você reestudar a situação, para entender como é que está o cenário da franqueadora e da rede e discutir novamente todas aquelas condições comerciais, jurídicas, operacionais para que você possa, tenha uma paz para assinar esse contrato de renovação. Ele não é simplesmente um aditivo jogando mais prazo para frente. É um novo contrato de franquia. Pode, nesse momento que você vai fazer a renovação, depois de X tempo dentro da rede, a rede pode estar com uma outra métrica, com um outro fluxo de operação. Então é importante que você analise quais são, como são, quando são, as novas obrigações que você assumirá no próximo ciclo dessa renovação. Isso no cenário da renovação. Vamos pensar que ocorreu uma situação que você não tem o interesse de renovar, Você, ou a franqueadora não tenha, vocês por bem entendam que não haverá uma renovação de contrato. Às vezes, existem no contrato de franquia algumas situações em que você dará preferência para a franqueadora adquirir o seu ponto comercial, suas instalações, enfim.
a unidade que você está explorando, ou definitivamente ao encerramento, um desligamento daquela unidade. E aí, pessoal, o que é muito importante, né, e que eu gostaria muito de deixar isso bem claro com vocês. Normalmente os contratos, isso é comum, isso é óbvio, é natural, eles preveem a situação de duas situações muito específicas, não é uma, são duas, que é a questão do sigilo, né, a confidencialidade, e a questão da não concorrência. O que significa isso, pessoal? Sigilo e confidencialidade significa que durante o contrato de franquia e agora, após o encerramento desse contrato de franquia, você franqueado tem o dever de manter confidencial as informações que você teve, né, no trato daquela execução daquele contrato de franquia. Ou seja, tudo relacionado aos meios, aos métodos, aos processos, aos segredos, às formas, enfim, tudo aquilo que compõe o know-how que você, que não tinha, aprendeu na franquia. Isso chama-se sigilo, né? Isso chama-se confidencialidade, e você, se descumprir, tem uma penalidade ali prevista no contrato, que, se provado, você sofrerá essa penalidade. Mas tem uma outra situação que também nasce no final do contrato, ela também existe durante o contrato, mas ela é reforçada agora no final desse contrato, que é sobre a questão da não concorrência. E aí, pessoal, às vezes tem muita discussão sobre isso, mas se vocês entendem, se vocês quiserem entender um ponto que no judiciário isso é muito relevante, as discussões são sobre a concorrência. Por que eu digo isso? Porque, pessoal, o que é franquia? Vamos voltar lá do começo. Se a franquia é uma forma de expansão de uma marca em que ela cede ao franqueado, né? Isso de uma forma rápida, a marca e o conhecimento para gerir aquela marca, aquele ponto, dentro daquela estrutura que a franqueadora pensou, o que não pode acontecer no contrato e depois do contrato? Que aquele franqueado concorra com a marca que ele explorava. Por quê? Porque ele sabe de como a coisa funciona, ele estava dentro daquela rede. Então, e nisso eu nem vou levar em consideração a lei, né, que prevê a questão da concorrência desleal. Não estou nem falando sobre isso. Estou falando sobre realmente as obrigações contratuais que o franqueado se obrigou com a franqueadora, que não haverá no curso do contrato e depois do curso do contrato concorrência com a marca. O que isso significa? Eu tenho uma marca de clínica médica, eu não posso montar, depois daquele contrato, por um determinado período de tempo, uma outra clínica médica de uma marca concorrente ou de uma marca própria. Isso é concorrência, né? Você estaria fazendo concorrência com a marca que você saiu. Ah, mas eu posso então montar uma clínica de estética? Poderia. O contrato, se bem feito, aquele contrato da clínica, ele não deveria prever que você não pode em nada da área de saúde. Você não pode concorrer na área de saúde em que aquela marca ela atuava. Então, por exemplo, vamos mudar o exemplo. Eu estou numa área de comida italiana. Eu posso montar um restaurante japonês? Eu posso montar um restaurante árabe? São negócios diferentes, são estruturas, mercado, apelos diferentes. Então, pessoal, essa questão da concorrência, ele visa muito isso. Ele proteger a rede, né? Proteger a marca, que aquele franqueado que durante aquele período absorveu todo aquele conhecimento não possa concorrer com a marca, com a rede, se ele saiu, independente do motivo, né? E principalmente quando encerra seu contrato, não poder concorrer com a rede em que ele atuava. Eu não vejo, pessoal, grandes dificuldades nisso. Às vezes acontece de pessoas ficarem indignadas. Ah, mas então eu não posso, por exemplo, aí vem as discussões, que aí tudo bem, essas são interessantes. Aquele odontologista, que é um odonto, que tem um CRO, né, está registrado no Conselho Regional de Odontologia, ele monta uma clínica de odonto, ele é o responsável técnico, às vezes inclusive por essa clínica, e depois ele sai por algum motivo na rede, ele pode manter um consultório? Gente, claro que ele pode manter um consultório de odontologia, é a formação dele. O que ele não pode fazer? Montar uma clínica de odonto para concorrer com a marca que ele explorava. Agora, manter um consultório para o trabalho dele, ele pode? Pode. O que ele não pode é usar o conhecimento que ele aprendeu quando ele era da marca para que ele capte, né, e concorra com a marca que ele estava. Isso, pessoal, envolve cores, isso envolve layout, isso envolve atendimento ao cliente, isso envolve o marketing que ele usar.
tudo isso que compõe aquele enxoval que a franqueadora passou para ele não pode usar mais. Então, é só para vocês terem uma separação muito bem clara. A concorrência é sobre especificamente aquele negócio que existia. Agora, profissões que têm uma formação de continuidade, por exemplo, também, eu falei o caso do odonto, mas tem o caso do engenheiro que compra uma franquia de reparos civis, né? Essas tipo marido de aluguel, esses tipos de prestadoras de serviços comerciais, residenciais, industriais, e que às vezes tem um engenheiro. Ele não pode mais trabalhar com obra? Claro que não. O que ele não pode é montar uma estrutura concorrente à marca que ele estava. Ficou claro isso, pessoal? Porque se ficou claro isso, a gente precisa também discutir uma situação que ela é natural. E isso causa realmente um espanto quando a gente conversa com os franqueados, principalmente. Às vezes com a franqueadora, porque às vezes ela não entende. Às vezes ela se põe no lugar do franqueado, ok, isso é empatia, né? Se você olhar com o olhar do franqueado, mas tem um sentido de existir. Que é o quê? É quando o contrato de franquia ele encerra em razão da morte do franqueado, do falecimento, da incapacidade, enfim, uma forma que o franqueado ele deixa de existir para aquela unidade que ele estava explorando. Ah, mas ali não é uma pessoa jurídica? Então, se é uma pessoa jurídica, aquela empresa ela é o ativo, ela é a herança dos herdeiros dele que podem continuar? Pois é, pessoal. Lembra de alguns episódios lá no começo que nós falamos sobre o caráter intuito persone do contrato de franquia? Lembra que conversamos lá atrás das formas de que a franqueadora avalia os seus franqueados, os seus candidatos a franqueados, para que eles façam parte da rede? Pois é, a franqueadora naquele momento, ela avaliou a pessoa do franqueado, a figura, né, pessoal dele, o CPF dele. Ela não avalizou e nem aprovou a estrutura por trás dele. O marido, a mulher, né, a esposa, os filhos. Não, isso não estava dentro do escopo. E por quê? Porque o contrato de franquia é em razão daquela pessoa. Então, os contratos de franquia, o que normalmente eles prevêem? Que em caso de falecimento do franqueado, existe uma operação que a franqueadora pode assumir, né? Ela pode comprar, ela tem o direito de preferência em comprar aquela unidade, ou ela tem a prerrogativa de exigir que encerre-se aquela operação, porque ela não tem o interesse de dar continuidade naquela operação com os seus herdeiros. E isso, pessoal, causa muita discussão. Mas, pessoal, esse é o intuito do contrato, esse é o intuito da legislação que rege essa questão das franquias. Então, é muito importante você, franqueado, se isso é uma situação que lhe é muito relevante também, que seja discutido isso com a franqueadora. Pessoal, eu nesse meu tempo de franquia, e a gente atua com isso há mais de 15 anos, eu nunca vi uma situação dessa, para ser bem honesto com vocês. Mas sempre que eu percebi isso das franqueadoras, eu também nunca vi uma resistência da franqueadora em falar assim, não, se acontecer alguma coisa com aquele franqueado, eu não quero os filhos dele, eu não quero o marido, eu não quero a esposa, eu não quero que eles continuem. Eu nunca vi. Eu penso que, do ponto de vista contratual, existem fortes regras que disciplinam aquela situação. Do ponto de vista prático, o que eu tenho visto? Uma maior, não vou dizer bom senso, porque não é essa palavra que eu queria usar, mas eu diria que existe um pouco de conversa, de flexibilidade, né? Até porque se os herdeiros daquele franqueado estão na operação, né, por alguma forma, direto ou indiretamente, e obviamente tem um investimento ali dentro, é uma estrutura, eles têm funcionários muitas vezes, eles têm outras obrigações, é uma unidade que está dentro de um shopping, então tem contrato de locação com o shopping, é uma loja de rua, tem contrato de locação com um locador de rua, enfim, existe um interesse real em dar continuidade naquela operação. E muitas vezes, às vezes o franqueador chega naquela situação, é uma loja que performa, é uma loja que tem uma boa pontuação dos seus clientes, é uma loja que flui e que ele percebe que os herdeiros podem dar continuidade naquela operação e você não tem um fechamento de uma unidade, que também é ruim para a franqueadora. Então, nada mais natural que deixar aquela situação então transcorrer, se faz os aditivos, né, se manda uma coffee, realmente traz ele para dentro daquele roadshow para entender, olha, agora vamos formalizar então essa situação, né, para que você entenda o que é ser franqueado, então, como aquele seu
né, ente que era o franqueado que veio a falecer. E se isso tudo ocorrer de uma forma que dentro dos critérios seja aprovado, transfere-se, né, cede-se aqueles direitos e obrigações do contrato vigente para que os herdeiros continuem a operação. Entretanto, como falei para vocês, isso está na regra? As regras estão normalmente, tá? As regras estão muito bem claras e definidas. Então é importante você, como franqueado, ou a estrutura por trás de você, né, da sua família, saiba disso. E na infelicidade, na ocorrência natural de uma situação dessa, que vocês saibam como agir, de como procurar a franqueadora, de como levar essa situação à frente. Então, diferente, né? Acho que é importante isso que vocês colocar, que a gente coloque diferente daquelas causas de justa causa, de faltas gravíssimas que levam um contrato à sua extinção, pessoal, também é natural, é uma situação da vida que o contrato possa ser encerrado por uma situação natural de um falecimento, de uma incapacidade. Ah, mas eu não falei da incapacidade. Pois é, incapacidade às vezes acontece um acidente com aquele franqueado e que ele vai para uma hospitalização, entra em coma ou perca a sua capacidade de discernimento civil, né? Ele tem algum tipo de sequela e que ele não tenha condições de dar continuidade naquele contrato, naquela exploração daquela marca. É uma causa também de extinção do contrato e aí vai ser toda aquela discussão que nós tivemos. Então, pessoal, esse é o recado que eu queria dar para vocês sobre a questão de não concorrência, sigilo, confidencialidade e o encerramento do contrato de franquia em razão de causas naturais das pessoas naturais. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso novo episódio. Temos ainda mais um episódio para completar essa primeira temporada e depois já estamos preparando para vocês um novo formato, né, para a nova fase, para a nova temporada de Manhãs de Franquia, onde a gente procura, onde a gente deseja, né, nesses curtos espaços, né, nesse tempo que a gente tem rápido, mas que a gente possa trazer o conteúdo de relevância, um conteúdo leve, um conteúdo que vocês possam aproveitar e vocês possam entender mais desse universo que a gente tanto ama, que é o universo de franquia. Meu muito obrigado e até o próximo episódio.